This call is now being recorded. A tela está aparecendo direitinho para vocês, né? Está. Sim. Então tá bom. Dá mais 2 minutinhos para a gente começar. Bira, tem uma mensagem da Giane que ela pede orações para um amigo dela, Christian, que acabou de desencarnar. Ah, tá bom. A gente faz Christian, né? Bom, pessoal, deu o nosso horário, né? 20 horas. Hoje, dia 27 de setembro de 2023. E estou aqui na Avenida Paulista, aqui numa sala do meu trabalho, para a gente poder dar continuidade, né? Hoje choveu aqui em São Paulo, então, para não correr o risco de pegar um trânsito e não chegar, estamos aqui, né? Agradeço a presença de todos vocês. E como já é de praxe, né? Vamos começar com a mensagem. E a mensagem de... Espera aí que deu alguma coisa errada aqui, espera aí. Oi, voltou a telinha para vocês, legal. Então a mensagem de hoje, o título é Cristãmente, e diz o seguinte: conheça você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. Proteja o corpo físico. Toda indisciplina pode dar serviço aos coveiros. Santifique a palavra. Entre os animais da terra, só o homem possui desenvoltura para falar. Supere o vício. Se você não domina o hábito acaba dominando você. Ajude para o bem. A luta pela conservação da posse também cria chagas e rugas. Esqueça o mal. Antes da fatalidade da morte, existe a fatalidade da vida. Entenda auxiliando. Viva o cristão de tal modo que ninguém lhe deseje a ausência. Não reclame. O próprio Senhor do Universo traça leis, mas não faz exigências. Então, essa é a mensagem do Espírito André Luiz, está lá no livro Ideal Espírita, né, psicografia de Chico Xavier, e com essas palavras do André Luiz, a gente vai fazer a nossa oração para dar início, então, à nossa aula de hoje, né? Então, nós agradecemos a Deus nesse momento pela possibilidade dessa nossa reunião, dessa nossa conexão mental e espiritual, com o favor da tecnologia. Obrigado, Senhor, e que possamos nós todos juntos, estabelecendo essa intuição e inspiração recíproca, possamos entender aquilo que vamos estudar hoje e tornarmos cada vez melhor, fazendo as coisas da melhor forma possível, para receber e para aplicar o passe. Também queremos pedir, Senhor, de uma forma especial, na noite de hoje, pelo companheiro de nome Christian, um grande amigo da nossa colega aqui, Giane Godoy. Ele desencarnou e nós pedimos então que a espiritualidade possa levar um pouco das nossas energias, da doação para esse irmão, para que ele possa despertar, ser cuidado no plano espiritual.
e que a sua família também possa receber força na certeza de que a vida continua. Então, assim, é em nome de Deus que nós damos início à nossa aula no curso de passe. Bom, pessoal, vamos lá, né? A gente ficou aí, infelizmente, uma semana sem aula, né? Mas já estamos de volta, né? Vamos seguir a sequência. E hoje a gente vai fazer uma pequena revisão de um conteúdo que a gente já viu aqui, de uma forma um pouquinho mais rápida, né? Porque a gente vai falar hoje sobre espírito e perispírito, né? Na hora de aplicar o passe, a gente não precisa saber de cor o que é uma coisa e outra, mas para a gente entender como funciona a aplicação do passe, a gente precisa entender o que é o espírito e o que é o perispírito. Então, para evoluir, o espírito precisa encarnar e precisa da matéria. A gente já viu numa aula anterior que a encarnação ela não é opcional, ela é obrigatória. Durante o período inicial da nossa evolução como humanos, né, a encarnação é obrigatória. Chega um ponto da evolução que a gente não precisa mais encarnar. É o caso dos espíritos puros, como o próprio Jesus, que não precisa encarnar. Quando ele encarnou aqui há 2023 anos atrás, aproximadamente, ele encarnou em missão, ele não precisava, ele veio porque ele quis trazer, né, fisicamente, materialmente, os seus ensinos. Então, é obrigatório encarnar. E aí, na questão 132, a espiritualidade responde uma pergunta de Kardec. Kardec faz a seguinte pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que os espíritos precisam encarnar? Aqui vem a resposta. A lei de Deus lhes impõe, não é opcional. Impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Esse é só um trecho da resposta, a resposta é um pouco maior. Lembrando que é chegar à perfeição relativa, porque nós nunca seremos perfeitos, porque perfeito só Deus o é, né? E se a gente fosse atingir o nível de perfeição, nós nos tornaríamos Deus, e isso é impossível, né, porque nós somos criaturas. E aí, aqui fala um pouquinho, né, para também como uma revisão, a matéria que, para nós, nesse estudo do passe, é o nosso corpo físico, né, no estudo do passe, mas qualquer tipo de matéria, ou seja, tudo aquilo que não é espírito, é matéria e é formado por esse fluido, né, o fluido cósmico universal, que é um elemento primário que jorra de Deus. E esse fluido cósmico universal dá origem ao perispírito, que a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide o que é, o princípio vital, que é aquilo que a gente falou na aula passada, que é a gasolina que faz a vida orgânica existir. Uma vez que acaba o princípio vital, o nosso corpo morre, esse corpo vira um defunto, e a gente continua a nossa existência apenas com o perispírito, né, habitado pelo nosso espírito, e o corpo inanimado. Então, aqui, ó, vou passar um pouquinho mais rápido, porque a gente já viu esse slide, só para a gente entender o conceito. Eu gosto desse slide porque ele dá uma visão ampla, né, completa, do que nós somos, mas olhando de trás para frente fica mais fácil ainda, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá embaixo, na ponta de baixo lá. A maioria de nós, eu acredito que a gente está cercado nesse momento por outros irmãos desencarnados, mas aqui a maioria de nós, né, que a gente consegue se enxergar, nós somos espíritos encarnados. O que é um espírito encarnado? É um espírito que tem um corpo físico, né, que respira. Esse corpo físico está conectado por um perispírito, né, por uma alma que está encarnada, e nós temos o corpo e a alma. Então, quando a gente volta aqui, ó, nós somos encarnados, estamos aqui, o nosso corpo físico, o nosso espírito, o nosso perispírito, tudo juntinho encarnado. Quando a gente morre, né, quando a gente desencarna, a gente quebra esse laço e a gente fica assim, ó. Do um lado fica o nosso corpo físico e do outro fica o espírito, né? E aí a gente chama de desencarnado. O exemplo que eu dei na última aula, acho que para a gente ter uma referência melhor, vamos imaginar que um indivíduo está internado, vivendo por aparelhos, e o médico diz, olha, agora teve uma morte cerebral, não tem mais o que fazer.
quando a morte cerebral ocorre de fato, o que acontece? O indivíduo desencarna. Ó. Acontece isso daqui. Enquanto um aparelho está dando condições para que aquele corpo exista, biologicamente falando, a gente tem um corpo animado, um corpo vivo, porque ele ainda tem fluido vital, ele está vivendo ainda que por aparelhos, mas desconectado de um espírito, né? Porque o espírito já desencarnou. Aí o médico vai lá e desliga a máquina que mantém esse corpo inanimado vivo. Quando isso acontece, a gente tem mais esse passo aqui, ó. Quebra mais um vínculo. E eu tenho do lado direito ali, corpo inanimado é o defunto, e o princípio vital é a energia, a gasolina que ainda tinha no reservatório voltando para a natureza. Então, o corpo inanimado, que é o defunto, vai entrar em decomposição e voltar para a natureza, porque é matéria. O princípio vital, que é essa energia que dava vida orgânica, sem os aparelhos, também volta para a natureza. E o indivíduo continua desencarnado, vivendo, porque ele tem um perispírito, que é o corpo espiritual, aquilo que sobrevive. A gente até brincou, né? Que aquilo que Hollywood mostra como fantasma, ou aquilo que as pessoas veem, né, em visões, eu vi o espírito do meu avô. Não, você não viu o espírito, você viu o perispírito, porque o espírito não tem forma. O espírito habita, usa um perispírito, que é um corpo que sobrevive. Então, quando a gente fala que viu o espírito de alguém, na verdade a gente está vendo o corpo espiritual ou perispírito. Esse perispírito ele é formado com elementos do mundo onde aquele espírito habita. Então, no nosso caso, nós habitamos o planeta Terra. Esse planeta, ele permite a formação de um perispírito, de uma roupa que a gente vai usar, né, que é o nosso corpo espiritual, apropriado ao planeta Terra. Se a gente for transferido do planeta Terra para um outro mundo, esse perispírito fica, porque ele é feito de elementos do planeta Terra. Esse perispírito fica, e no outro mundo que a gente for habitar, a gente vai receber um perispírito adequado àquele mundo. Então, se eu estou sendo transferido para um mundo mais superior ou inferior, eu quebro essa união aqui. Olha só que legal. O espírito está sempre existente. O perispírito volta para a natureza daquele planeta. Lá no outro mundo que eu for habitar, eu recebo um novo perispírito e me torno novamente um desencarnado. Então, é assim que se compõe um indivíduo, né? Eu, de propósito, coloquei a figura de um cãozinho ali, porque os animais também seguem essa mesma projeção, progressão, composição. A gente parou na aula passada nesse item. Acho que alguém mandou uma mensagem, deixa eu dar uma olhada aqui. A parte da psicografia teria alguma relação sobre o perispírito? Sim, né? Quem psicografa é o perispírito, né? Então, se eu estou desencarnado, através do meu perispírito, a gente vai ver isso daqui a pouco, conecto com o médium e faço, então, a psicografia. Mas vai ter um slidezinho para a gente trabalhar isso aí. Tá bom? Bom, continuando aqui, deixa eu voltar para cá. Quando a gente fala de espírito, perispírito e corpo, olha só que interessante, né? A gente já estabeleceu aqui os componentes. Agora vamos dar um zoom, vamos mergulhar em cada um desses componentes. Quem nós somos? Nós somos espírito. É isso que nós somos. Nós somos criaturas de Deus. E, dessa forma, nós não vamos poder dizer que a gente tem uma força de linguagem, né, um hábito de falar, eu tenho um espírito, né, benevolente. Eu tenho, não, você não tem, você é espírito. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o formato, né? Como se apresenta um espírito. E a espiritualidade diz assim, não tem um formato definido. Para vocês é como se fosse uma luz, uma chama, uma fagulha. Então, naturalmente, a gente representa o espírito por uma fagulha, por uma luzinha, por um flash igual esse que a gente está mostrando aqui. Então, isso é o que nós somos. É isso que Deus criou. Lembra que lá que a gente brincou, né, das mãos de Deus sai fluido cósmico universal que dá origem a tudo que é matéria e sai princípio inteligente que evolui para se tornar um espírito individualizado, que é isso que nós somos aqui. Todo espírito criado por Deus
tem um segundo elemento que é chamado de campo mental. O que é o campo mental? No momento tecnológico que a gente vive aqui, é fácil da gente fazer a relação. O campo mental é como se fosse o nosso HD, né? O HD do computador, onde tudo que a gente vive, tudo que a gente já viveu, fica ali registrado, né? Então, é a nossa memória espiritual, né? Fica nesse campo mental. Ele é um pedaço de perispírito que fica com a gente para sempre. Então, lembra que eu falei que quando a gente muda de mundo, a gente sai da Terra para habitar um outro mundo, a gente deixa o perispírito e recebe um novo perispírito? A única exceção é esse campo mental. Porque, lembra lá, fluido cósmico universal e princípio inteligente. Esses dois elementos se juntam para formar esses dois elementos primários aqui, e a partir daqui a gente vai evoluindo. Então, o campo mental é uma parte nossa que vem junto com a nossa criação. Quando Deus nos criou, espírito, ele plugou um HD de enorme capacidade, chamado campo mental, onde ficam registrados ali todas as nossas experiências, e todas as experiências, olha como isso é importante, dos princípios inteligentes que foram utilizados para nos formar. O que significa isso? O princípio inteligente ele evolui a partir, né, até onde nós conhecemos, dos minerais, depois pelos vegetais, pelos animais. Toda essa experiência está aqui registrada no campo mental. E quando a gente recebe o carimbo de humano, esse HD começa a escrever o nosso processo de evolução enquanto humanos. Quando a gente virar anjo, porque todos viraremos com o processo evolutivo, todos nos formaremos, receberemos um diploma de anjo, o nosso HD espiritual está lá. E ele é infinito, ele tem capacidade infinita. Então, todas as nossas encarnações passadas estão aqui registradas. Todos os planos espirituais de encarnação, planos reencarnatórios, estão registrados ali. Todos os conhecimentos que a gente tem, se eu conheço música, outras línguas, estão guardados ali. Todos os meus relacionamentos, os meus sentimentos de ódio, de raiva, de amor, de compaixão, estão registrados ali. Então, é um mega HD. Então, não existe campo mental sem espírito, e não existe espírito sem campo mental. Então, a gente até poderia, de uma forma didática, dizer que é uma coisa só. Normalmente, quando a gente se refere a espírito, a gente está se referindo a essas duas coisinhas aqui, né? Esses dois carinhas que vivem sempre, não dá para separar. Se a gente fosse brincar aqui, né, a molécula da água é H2O. Então, não tem água se eu não tiver o H2 e o O. Se eu tirar um, o outro deixa de ser água. Então, deixa de ser espírito se eu desconecto isso. Não existe espírito sem campo mental, que seria um espírito desmemoriado, sem o HD, né? Então, o campo mental é o HD da nossa existência. Tudo está registrado lá. Quando a gente habita um mundo, a gente já falou, naquele mundo, a gente recebe um corpo. No fundo, o nosso corpo, a gente diz assim, o corpo é isso daqui. Na verdade, isso que a gente está vendo aqui enquanto encarnado não é um corpo, é uma vestimenta, é uma roupa, porque o nosso corpo, na verdade, é o perispírito, que a gente recebe para que a gente possa se manifestar em um mundo. Então, eu sou o espírito, tenho o meu HD, mas eu preciso de teclado, eu preciso de mouse, eu preciso de tela, eu preciso, né, dessa parte que me permite usar aquele HD e fazer o processamento do espírito. Então, o perispírito é o nosso corpo. Então, ele sobrevive à morte, ele muda se eu estiver em mundos diferentes, mas é isso que permite que a gente se manifeste. Quando a gente vai encarnar, a gente recebe um tanque de combustível onde é injetado o fluido cósmico, ou o fluido vital. Lembra que eu falei que é a gasolina que permite a vida orgânica? Então, nesse campo vital é onde a gente deposita esse combustível. E aí eu também recebo um corpo físico, que é a minha vestimenta. Então, se a gente perceber, a gente tem uma dupla dinâmica de cada lado. Eu não posso estar encarnado sem campo vital, porque se eu tenho um corpo físico e eu não tenho gasolina, na verdade é um defunto.
Então, não dá para viver encarnado sem campo vital. Então, campo vital mais corpo físico andam juntos. Espírito mais campo mental também é uma dupla inseparável. Para eu me manifestar, o perispírito é o corpo que eu utilizo. Então, isso, gente, é o que nos compõe enquanto encarnados. Quando a gente aplica o passe ele é direcionado através do corpo físico, mas o foco do passe é lá no perispírito. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, quando eu estou estendendo as mãos sobre a cabeça de alguém, quando eu estou focando na laringe, o corpo físico é o meu ponto de contato, mas as energias do passe vão atuar no centro de força, que a gente vai ver daqui a pouco, que ele é do perispírito, é aquilo que vai me permitir atuar no mundo em que eu estou habitando. Tudo bem, pessoal? Alguma questão, alguma coisa, algum comentário? Tá claro, tá difícil, porque aqui é mais técnico, né? Tudo bem? Alguém pode dar um oi só para ver se... Claro. Então tá bom. Tudo certo. Eu pensei que vocês estavam sem acesso ao microfone. Então vamos continuar aqui. Bom, o perispírito é formado pela matéria especializada do mundo que habita. Então, a gente já viu que o perispírito é matéria e é o nosso corpo espiritual, e dependendo do mundo que a gente tiver, ele vai ser formado de um jeito diferente. O perispírito é o agente das sensações exteriores, encarnados ou não. Então, vamos lá, vamos entender o que é isso daqui. Quando eu sinto uma pontada no meu corpo físico, então, numa pessoa que tem os nervos todos em condições normais, quando eu pego uma agulha e espeto na minha mão, os meus nervos vão levar esse processamento para o cérebro. O cérebro vai transmitir isso para o meu perispírito, que vai levar lá no espírito e vai dizer, olha, aconteceu tal coisa. A minha reação para a dor é o espírito que comanda, né? Eu vou ficar desesperado, porque eu vou achar que vou perder a mão, eu vou entender que é uma picadinha de nada que não vai me fazer problema nenhum. Esse processamento é feito no espírito, mas é o perispírito que transmite para o corpo as sensações. Então, quando eu estou triste e sinto o meu coração acelerado, o meu perispírito está dando uma sobrecarga energética no meu corpo que produz através do cérebro hormônios e enzimas que mexem com a minha condição estrutural. Então, quando é para fora, para o corpo, né, do encarnado ou não, né, porque eu posso ter sensações mesmo desencarnados, é o perispírito que permite essa interação. O perispírito reflete o grau de adiantamento moral e intelectual. Olha que interessante, quanto mais evoluído o espírito, mais puro o perispírito, mais leve o perispírito. É como se eu cuidasse bem da minha saúde e tenho um corpo espiritual bom. Isso é o efeito moral, o efeito de comportamento, né? O grau intelectual também impacta, né? Porque lembra o seguinte, né? A questão moral de comportamento e a questão intelectual, que é a inteligência, qual é a sede? A sede é o espírito. Então, o espírito se manifesta no corpo físico através do perispírito. Então, quanto mais inteligente, mais especializado é o perispírito. Quanto mais moralizado, mais especializado o perispírito. Por quê? Porque é esse carinha aqui do meio, o perispírito, que vai atuar no corpo físico. E os desencarnados que não têm corpo físico também são inteligentes e também têm a moral adiantada. Então, a parte que manifesta a nossa inteligência e a nossa moralidade é o perispírito. Do exterior para o interior. Então, de fora do ambiente para dentro. O corpo físico recebe a impressão, lembra da pontadinha da agulha? O perispírito transmite isso e o espírito recebe. Então, quando eu dou uma pontadinha aqui, né, o corpo físico recebe essa impressão, o perispírito pega essa impressão e transmite para o espírito, que vai então processar. Né? Do interior, de dentro para fora, né, se alguma coisa, uma cena, me choca e eu fico triste, por exemplo, é o espírito que quer.
né? O espírito tem esse sentimento. O perispírito, de novo, age como um transmissor e o corpo executa. Aí eu choro, eu fico trêmulo, e essa informação que o corpo traz para fora, na verdade, se originou lá do espírito e foi transmitido pelo perispírito. E aí a gente encontra essa referência lá no livro dos Médiuns, né, de Kardec, na segunda parte, no capítulo 1, item 55, em que Kardec diz o seguinte: o perispírito é para o espírito o que o corpo é para o homem, para o humano, o agente ou instrumento de sua ação. Então, o perispírito é que permite que o espírito atue nos mundos em que ele habita, seja ele encarnado ou desencarnado. O perispírito permite a conexão com outros espíritos. Então, olha aqui, a questão até que foi perguntada sobre psicografia. A mediunidade, ela ocorre não no corpo físico. A gente acha, não, a psicografia, por exemplo, que é escrever texto, o espírito do desencarnado se conecta na minha mão física e começa a escrever. Não, não é assim. Ele vai se conectar com o perispírito e, a partir dali, a manifestação mediúnica acontece. Então, o perispírito é que faz esse meio, né, essa conexão. E olha lá, de novo, tem um livro de Kardec chamado Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo 1, item 11, que diz o seguinte: pessoas que não estejam corporalmente em contato podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar, trocar, a revelia delas, certas impressões e algumas vezes pensamentos por meio de intuição, né? Então, o perispírito nosso, ele está conectado. Então, imagina que eu, por exemplo, chegue perto da Isolde. Eu não toquei a Isolde com o meu corpo físico, mas o meu perispírito se conecta com o dela e eu percebo que ela está triste, ou eu tenho uma intuição de onde eu tenho que aplicar o passe, porque o perispírito é como se fosse um cabo USB, né, que a gente conecta por... eu acho que é mais... Vou trocar o USB por Bluetooth, né? A gente, sem contato físico, a gente estabelece uma pequena conexão de perispírito para perispírito e a gente acaba tendo acesso a algumas coisas uns dos outros, né? É o que explica quando a gente percebe que alguém que a gente não, às vezes, nem está vendo com o olho humano, mas que a gente lembra da pessoa e entra em contato e realmente aquela pessoa estava precisando de um apoio, enfim. Na questão 93, Kardec faz uma pergunta. O espírito, propriamente dito, não tem nenhuma cobertura, ou como pretendem alguns, é envolvido por alguma substância? Kardec pergunta, como é que eu sei o que é um espírito? Como ele é? E aqui está aquela questão que eu falei anteriormente. O espírito é envolvido por uma substância vaporosa para vós, ele está falando do perispírito. Uma substância vaporosa, mas ainda bem grosseira para nós. Então, do ponto de vista de espírito, o perispírito é grosseiro, sobretudo do planeta Terra. Mas para quem está encarnado, é como o fantasma, né? Como o Gasparzinho, né? É uma coisa vaporosa, né? Meio aérea, né? Meio airada, né? Para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde quiser. Então, o perispírito, ele é leve, ele é mais leve, infinitamente mais leve que o corpo humano, porque é o perispírito que viaja entre as dimensões, né? Então, quando a gente vê lá no livro Nosso Lar, André Luiz falando das viagens que ele fazia, que ele volitava, né? Que é flutuar com o corpo, ou ele andava no aeróbus lá, que são os meios de transporte que tem lá em Nosso Lar, no fundo, que está viajando ali, o que está se transportando ali, é o perispírito, né, que é o corpo do espírito no mundo. Não há vida orgânica, a gente já falou sobre isso, vou passar um pouquinho mais rápido, sem fluido vital. Princípio vital ou agente vital, que é outro nome, é a gasolina, né? Então, sem essa gasolina chamada princípio vital, nós não temos vida orgânica e viramos, e isso que a gente chama de corpo vira defunto. E aqui a gente encontra a referência a isso no livro Gênese, no capítulo 14, no item 18, que Kardec traz a seguinte referência: a atividade do princípio vital, ou fluido vital, é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos,
do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital ou fluido vital se extingue, como o calor quando a roda deixa de girar, né? Então, através dos nossos órgãos, né, estômago, fígado, coração, esse fluido vital ele é alimentado. Então, aquilo que eu faço, ingestão, a água, os alimentos, o sol, né, o oxigênio, tudo isso é convertido pelo nosso corpo nessa gasolina, né, nessa energia que permite que a gente viva encarnado. Agora entra a questão do passe. No passe, a doação fluídica está ligada ao fluido vital ou energia animalizada. Então vamos lá, vamos entender aqui. Quando eu estou aplicando um passe, eu estou dando de mim um pouco do meu fluido vital, um pouco da minha gasolina, ou numa comparação um pouco mais moderna, é como se eu tivesse um celular carregado e de alguma forma eu pudesse doar um pouco da energia do meu celular para o celular do meu colega, né? Então eu tenho uma pequena descarga, né? Eu dou um pouco da minha gasolina para o outro, mas imediatamente a espiritualidade completa aquilo que a gente doou. Mas na prática o que acontece é que você está doando um pouco da sua vida, um pouco da sua energia, e se você não fizer isso da forma correta, pode faltar para você. Por isso que é importante a gente fazer os estudos, né? Às vezes tem pessoas que vão aplicar o passe e saem exaustas porque abusam, tem um limite. A gente vai ver que tem algumas indicações de quantidade de passe, de quantidade de dias que você pode trabalhar dando passe, para que não haja uma sobrecarga no seu fluido vital e que isso possa até te causar uma doença. É claro, gente, que isso a espiritualidade jamais vai deixar chegar nesse nível, porque a gente, de um modo geral, quando trabalha num passe, a gente está se dedicando por amor, por caridade. Mas aqui o que a gente quer deixar claro é que a gente está doando um pouco da nossa vida, que vai ser retornada para nós através dos amigos espirituais, mas que é, sim, um ato de caridade imenso, o passe que a gente aplica. Lembrando que sem fluido vital ocorre a morte, né? Aqui tem um outro elemento que é chamado duplo etérico, ou esse desenho que a gente fez aqui, ó, o duplo etérico, ele está aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, está aqui no campo vital, ó, nesse tanque de combustível, ó, até está aqui, ó, campo vital ou duplo etérico. Então, nesse tanque de combustível é onde fica o fluido vital, que durante o passe, por exemplo, a gente pode reabastecer. É uma estrutura que serve de reservatório de vitalidade necessário durante a vida física, a recomposição de energias gastas ou perdidas. Então, quando eu estou doando através do passe um pouco da minha energia, eu estou depositando nesse negócio aqui chamado duplo etérico ou campo vital, que brincando com vocês, é o nosso tanque de gasolina para viver encarnado. Esse duplo etérico ou campo vital, ele absorve esse fluido vital, enviando a todas as regiões do corpo físico. Cada região do nosso corpo físico, ele tem uma capacidade de processamento desse fluido vital. E ele transforma esse fluido vital naquilo que é importante para ele. Então o fígado vai pegar esse fluido vital e vai converter em energias adequadas à produção das enzimas que o fígado precisa. O coração vai pegar esse fluido vital do duplo etérico, vai transformar em energias que o coração precisa para fazer a sua função. E assim, para cada partezinha do nosso corpo, esse fluido vital ele é transformado de forma adequada para cada parte do nosso corpo. E é aqui que a gente vê, por exemplo, que dentro de um plano encarnatório, sei lá, de 100 anos, que o teu fígado começa a dar uma rateada lá pelos 70, por quê? Naquela composição, daquela encarnação, o seu fígado desgastou e não consegue mais transformar o fluido vital que você ainda tem em energias para ele. E às vezes você vai ter que fazer um transplante, vai ter que tomar um remédio para poder fazer com que o teu órgão, o teu fígado, o teu rim, ou seja lá o que for, consiga processar fluido vital de uma forma eficiente para manter a sua vida. Chega um ponto que pode não ter mais jeito, né? E aí talvez tenha que tirar, e tira um rim, fica o outro, ou vai botar um marca-passo no coração, porque ele precisa de um estímulo diferente, ou, infelizmente, tem que fazer um transplante de órgão, ou, né, no limite de todas as coisas, o órgão para de funcionar, porque ele não consegue processar o fluido vital,
e o indivíduo acaba desencarnando porque falta um elemento da composição. Mas não faltou fluido vital, faltou condição daquele órgão processar o fluido vital, que talvez estivesse ainda um pouquinho no tanque, mas que não tinha a bomba ou o elemento capaz de transformar aquele fluido nas condições que o órgão tem para funcionamento. O campo vital, né, ou duplo etérico, ele é um intermediário entre o perispírito e o corpo físico, né, porque as energias passam de um lado para o outro. E aqui a gente vê um desenho que resume isso, né? Olha lá, o corpo físico, o nosso tanque de combustível, duplo etérico, onde as energias passam. Esses são os pontos que a gente vai ver que são chamados de centros de força, essas setinhas. O perispírito, o corpo mental, que é o nosso HD, e o espírito na ponta, regendo tudo isso. Como é complexo o negócio. É por isso que quando a gente aplica o passe, uma das técnicas, que é a longitudinal, a gente começa o movimento da cabeça e vai até a altura da cintura, para cobrir todos esses centros de força, para que essa energia entre pelo corpo, seja depositada, transformada no duplo etérico, chegue até o centro de força do perispírito, e a partir dali as transformações acontecem para retroalimentar o duplo etérico e o corpo físico novamente. Então o processo do passe acontece dessa forma. Aqui é o campo mental, né, que a gente falou lá, que é o HD do espírito, né? É uma parte imperecível, uma parte que não acaba do perispírito, mesmo que ele mude de mundo, né? Pois acompanha o princípio inteligente, qualquer que seja seu grau de evolução. Então, Jesus tem campo mental? Tem. Né? Um espírito 3 vezes mais evoluído que Jesus tem campo mental? Tem. Não tem como existir espírito sem o campo mental. Desde a criação simples e ignorante até o nível dos espíritos puros. É a matriz de onde se extrai os dados necessários à modelagem do perispírito, que é a sua cópia grosseira. Então, o perispírito que a gente usa num determinado mundo, ele é formado, modelado a partir das experiências que a gente tem registrado nesse HD e de acordo com aquilo que a gente precisa viver nas vidas que a gente vai ter. Né? Então, o perispírito ele é moldado, né, a partir daquilo que está registrado nesse nosso HD, que é o campo mental. É indestrutível. Ao contrário do HD do nosso computador, que se cair no chão quebra, se um raio cair queima, esse campo mental, esse HD espiritual, ele nunca acaba. Mesmo num acidente. Eu caí num moedor de cana e não sobrou nada do outro lado. Né? Sobrou o perispírito deformado, machucado, mas o campo mental está intacto. Né? É blindado e nunca vai acabar. Tá? Armazena a memória perispiritual, a gente já falou, né? O nosso grande HD, e participa da reconstrução do perispírito. André Luiz faz uma referência a uma situação que ele chama de ovoide. O que é um ovoide? É um espírito que, de tanto se violentar, de tanto executar coisas erradas, não cumprir as leis, não conseguir, né, se manter em condições adequadas, o perispírito dele vai se deformando. Por quê? Lembra que o nosso perispírito é reflexo da nossa inteligência e da nossa moralidade? Então, enquanto a minha moralidade, o meu comportamento vai ficando deformado porque eu não atendo às leis de Deus, o meu perispírito vai entrando num processo de deformação, e André Luiz diz que pode chegar ao pior caso, que são os ovoides, que são espíritos que habitam mundos, e o perispírito deles é como se fosse uma geleia em formato de ovo, né? Por isso que é chamado de ovoide, um formato oval, né? Uma geleia sem forma. E isso vai precisar ser trabalhado de uma forma intensa para que ele possa se reconstruir. Mas como todas as memórias e tudo que a gente aprendeu, evoluiu, está gravado no HD, apesar do computador estar todo amassado, que é o perispírito, né? Apesar do teclado estar sem tecla, o HD está preservadinho. Então eu posso trocar o teclado, eu posso trocar a tecla, reformatar o meu computador com o meu HD intacto. Eu não perdi nada dele. Então, não há regressão, né? Porque é uma dúvida que algumas pessoas têm. Então regrediu? Não, porque o que eu aprendi
O que eu sou está nesse HD. O que deformou foi o perispírito. Pode falar, Isolde. Eu ia justamente te perguntar isso. Eu achei muito, muito legal essa forma como você está explanando, porque eu ia perguntar isso, porque a gente até nos nossos cursos a gente ficou, né, questionando a questão, então o void ele regride ou não? E aqui na sua explanação está bem claro por que que não. Porque é pelo campo mental que fica preservado os registros das nossas existências, de todas as nossas ações, de tudo que a gente fez, pensou, agiu, está tudo aí. ali. Ele está ali em stand-by, esperando a hora que sai da forma void de novo, né? Para começar a atuar no perispírito futuro. Seria isso? É isso, né? Eu acho que o exemplo didático mais legal é você ver um computador todo deformado, sem tecla, sem tela, todo quebrando, o HD está lá inteirão. Então dá para reconstituí-lo sem perder nenhuma informação, nenhum aprendizado, nenhum dado que está guardado nesse HD. É por isso que a gente não regride. Do avião. É a caixa preta do avião, perfeito, Zote. Pode cair um míssil lá que o treco está lá intacto. Não vai se perder. Legal. Acho que alguém mandou. E o corpo etérico também ficou bem claro para mim, que eu ainda não tinha entendido exatamente qual era a diferença, e hoje eu compreendi perfeitamente. Gratidão por isso. Que isso. Seria como Eguns, Eguns, é isso? Em alguma forma, ovoide? Eu não tenho essa informação, Paulo. Eu não consigo, eu nem conheço bem essa classificação, mas assim, uma coisa importante é que um espírito que está habitando um perispírito em formato ovoide, ele não consegue se manifestar. Então, um médium não consegue incorporar, entre aspas, né, um espírito ovoide, jamais, porque ele não tem condição, ele não tem teclado, não tem alto-falante, não tem mouse, ele não consegue se manifestar, ele está tão deformado que a única coisa que ele consegue passar é vibração. Eles, de um modo geral, são usados em processos obsessivos muito grandes, muito graves, porque como eles ainda precisam de energias, eles são colocados como carrapatos no cachorro, né? Imagina que eles ficam sugando energias dos encarnados, eles de um modo geral são usados por espíritos das trevas que estão em condições bastante ruins como utensílios de tortura, né? E a gente vê isso num livro chamado Libertação, de André Luiz, em que ele narra o uso desses infelizes irmãos que se deixaram deturpar, que não cuidaram do seu teclado, da sua tela, e se deixaram deformar, né? Então, eles não se manifestam. Então, se a gente estiver falando de uma manifestação de uma entidade, achando que é o ovoide, não é. Eles não têm essa condição. Eles não conseguem se manifestar. E como é que eles voltam, né? O processo é feito de tal forma que eles vão sofrendo encarnações, uma atrás da outra, deformadas. Então, quando a gente vê, por exemplo, o parto de uma criatura que a gente não consegue enxergar um humano ali, que nem sobrevive, muitas vezes já nasce morto, ou até está morto dentro do útero, pode ser, não estou dizendo que em 100% dos casos pode ser um ovoide que está pouco a pouco levando a esses choques, é como se estivesse na funilaria, né, recebendo lá o calor, recebendo as marteladinhas para ir voltando ao seu formato e se reconstituindo aos poucos. Então, são dezenas de encarnação, a maioria delas não consegue sobreviver até que ele vá retomando forma, né? Como se a gente estivesse botando gesso em forma, né? Se reformando. Eu acho que eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Esta deformação é moral e não espiritual? Confere. É isso aí, é moral, é comportamento. O comportamento dele foi tão desregrado que deformou o seu veículo de manifestação. Talvez alguns de nós pensem, poxa, mas uma vez chegado nessa condição de ovoide, como volta, né? Porque já está deformado, não consegue se manifestar. Por que volta, né? Não era melhor acabar? Como é que volta isso? Por quê? A individualidade ainda está preservada. O HD está lá processando as informações, o espírito está se manifestando, e ele se cansa daquela condição e começa, então, através da sua consciência, que está lá meio adormecida, a, entre aspas, buscar sair dessa condição.
Acreditem ou não, gente, alguns deles querem ficar assim por um tempo, mas chega um momento que ele se cansa, né, mentalmente falando, porque é o espírito que tem a mente, e começa a desejar sair dessa situação. Quando ele demonstra o desejo de sair dessa situação, aí ocorre, né, essas encarnações complexas, dolorosas, mecânicas, né, para ir trazendo e verificando a sua condição de melhoria, né? Eu quero, de fato, insistir nisso. Não seria a moral responsável pela deformação do espírito? É que, na verdade, moral e espíritos acabam sendo a mesma coisa, né? Porque o moral, se a gente fosse trocar a palavra moral por uma outra, mais fácil da gente entender, é comportamento. Moral é como eu me comporto. E quem é que se comporta? É o espírito. Então, no fundo, todas as minhas ações, a minha moralidade é minha, porque isso sou eu. O espírito é a moral, né? Então, é esse o ponto. Deixa eu ver aqui mais. Estado ovoide serve de processo expiatório? Sim, é um processo doloroso, tá? Expiatório é um dos processos expiatórios que acontecem no plano espiritual, né? Ele vai degradando, vai se recuando, até a perda da forma. E mais uma vez, gente, é a misericórdia divina, porque se continuasse andando para trás, se deformando, o que ia acontecer? Não ia ter mais o que acontecer com ele, né? Então, é o limite da baixeza moral que a gente tem, são esses irmãos que André Luiz classifica como ovoides. Então, vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho. A gente já viu, resumindo, né? Esse do ponto de vista de conhecimento básico, é assim que a gente é formado, só para a gente lembrar, quem nós somos? Espírito. O nosso HD, todas as nossas experiências estão ali registradas no campo mental. Dependendo do mundo que a gente habita, a gente recebe um corpo, que é chamado de perispírito. Quando a gente encarna, a gente recebe uma veste, uma roupa, que é o corpo físico. E essa roupa, esse carro que eu vou dirigir, né, esse mecanismo que eu vou usar para que ele se manifeste, que é físico, precisa de combustível. Esse combustível fica nesse tanque de combustível chamado duplo etérico ou campo vital, e ele vai jogando para os órgãos do nosso corpo, para as células, as energias, e o corpo vai processando para viver. E aqui a gente acaba essa parte que fala de espírito e perispírito, e eu vou colocar depois lá no WhatsApp esse exercício de fixação para a gente fazer para a próxima aula aí, né? A gente trocar informações pelo WhatsApp, né? Algumas perguntinhas aqui para a gente fixar conhecimento. Tudo bem, gente? Acho que foi bem rico aqui, né? A gente falou bastante coisa. Agora a gente vai entrar nos centros de força, né? Os centros de força são os dispositivos que transformam as nossas energias, que trazem energias para o corpo e levam do corpo para o perispírito. Então vamos lá. O ser humano, além do alimento líquido, sólido e do ar, né? Então a gente bebe, a gente come, a gente respira, também se alimenta de energias cósmicas e espirituais. Então, nós também digerimos, nós também nos alimentamos de energias, né? Energias que vêm, por exemplo, da atmosfera espiritual do nosso planeta, onde está lá Jesus, os seus ministros, né? Numa usina de proteção, jogando energias para cá, mas também energias que vêm do universo, que Deus jorra para todos os lados, né? A gente processa essas energias e elas são processadas por esses negocinhos que a gente vai ver agora, que são chamados de centros de força. Somos envolvidos também por emissões mentais dos desencarnados e pelos raios expedidos pela prece. Então, quando um desencarnado se conecta mentalmente conosco, essa conexão se dá através desses centros de força. São pequenas portinhas, de novo, didaticamente, né, como se fossem portas USB, que eu vou conectando nelas e transmitindo, eu desencarnado, para o outro indivíduo,
as minhas percepções. Quando eu faço uma prece, quando eu faço uma oração por alguém, eu estou jogando uma conexão minha, né, um Wi-Fi espiritual, e me conectando no outro, através dos centros de força. Então, todas as conexões mentais, a telepatia, a mediunidade, as orações, o passe, só são possíveis através desses centros de força, que são esses nossos conectores, né, que permite que a gente tenha essa troca de informação. Olha só que legal, olha para que serve o centro de força. O centro de força capta, metaboliza, ou seja, transforma a energia e transfere para o corpo físico. O centro de força está lá no perispírito. Ele absorve, ele capta, transforma, porque cada centro de força tem uma especialidade, transforma e transfere essas energias que absorveu de outro lugar para o corpo físico. Funcionam como aparelhos digestivos que alimentam o corpo energeticamente. Então, eu tenho um centro de força frontal, que fica aqui na altura da testa, que ele vai absorver energias, né? Ele está lá no perispírito, vai absorver energias, vai transformar em energias que vão ser apropriadas para o meu cérebro, que vão ser apropriadas para a minha visão, né? O centro de força cardíaco vai receber essas energias, mesmo as que o frontal recebeu, só que ele vai metabolizar, vai transformar em energias adequadas para as questões do sentimento, da emoção, né, e das complexidades que o coração precisa no corpo físico. Então, sempre vai ser, a partir do centro de força, essas energias são processadas e levadas para o corpo físico, porque cada centro de força tem o seu ponto no corpo físico, que é chamado de plexo, né? Então, há essa conexão e a transformação de energia. Eu vi alguém colocando aqui, o passe de cura, por exemplo, tem uma das funções é essa, né? Eu vou doar energias para um determinado centro de força com uma intensidade maior para que aquele centro de força processe, leve para o corpo e possa, na medida do nosso merecimento, inclusive levar à cura, né? Então, é sempre um processo de transformação e de transporte. São distribuídos em regiões muito específicas do perispírito, com estreita correlação em regiões orgânicas. A gente vai ver, nós vamos ver os 7 principais centros de força. Todos os 7 centros de força estão conectados com o nosso corpo físico através de 7 plexos. Então, eu tenho no perispírito um centro de força, que é como se fosse uma tomada macho, e no corpo físico eu tenho o plexo, que é como uma tomada fêmea. E aí eu conecto um no outro para transferir. Quando eu desencarno, eu perco esse lado aqui, mas o centro de força continua lá, dando vitalidade para o perispírito. São circuitos interdependentes, ou seja, a gente vai ver 7. Esses 7, eles se conectam entre si, eles são interdependentes. A energia flui, né, entre eles. Os centros de força são localizados no perispírito e tem seu par no corpo físico, que é chamado de plexo, né? Aquele exemplo que eu dei, a tomada macho é o centro de força, que tem a energia lá, e a tomada fêmea é onde eu conecto. Na verdade, seria o contrário, né? A tomada fêmea está no perispírito, que é onde está a energia, né? E a tomada macho está no corpo físico. Quando eu conecto, eu levo energia, né? Eu liguei a TV na tomada, né? Eu levei energia para a TV, levei energia para o corpo físico, né? Então, a tomada fêmea estaria no perispírito. Vamos lá. Aqui é muito importante, gente, a gente entender que tudo isso não foi invenção de Allan Kardec, né? Isso faz parte de sabedorias milenares. Os hindus, os chineses, os egípcios, a Mesopotâmia, né? Povos da Europa já trabalhavam com esse conceito, né? Com esse sistema de centros de força, né? Algumas filosofias tratam com outros nomes, como, por exemplo, chakra, né? Chakra é um termo muito, muito conhecido, né? Aqui no Espiritismo, os termos são diferentes, mas o conceito base é o mesmo, né? Então, os 7 principais centros de força, a gente vai ver que tem total relação com os 7 chakras que os hindus ressaltam, né? Então, assim, não tem invenção de coisa nova aqui, tem talvez um ajuste de conceito entre um item e outro,
e uma mudança, às vezes, de nomenclatura, como a gente vai ver aqui. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse bonequinho aqui, ele está representando o perispírito. Então, vamos só lembrar, o perispírito é o corpo que o espírito usa encarnado ou desencarnado. É o que sobrevive à morte do corpo. Então, os centros de força, os 7 que nós vamos estudar, são esses aqui, né? O principal está no alto da cabeça, então aqui esse triângulo aqui está apontando para o topo da nossa cabeça, tá? É o coronário. A gente vai ver os nomes depois, tá? Ele está no alto da cabeça de quem? Desse corpo careca que vocês estão vendo? Não, do perispírito, do meu corpo espiritual, que é muito parecido com esse careca que vocês estão vendo aqui, mas ele é mais vaporoso, né? Tem uma complexidade maior. Então tem aqui o coronário no alto da cabeça, que é esse triângulo, o frontal na altura da testa, a gente tem o laríngeo, que está aqui na altura do pescoço e vai até a cervical, o cardíaco, que está aqui, o gástrico, tá? O esplênico, que é na altura do baço, e o genésico na altura das genitais. Então, no perispírito, eles estão aqui. E no corpo físico? Tem os seus pares, que são chamados de plexo. Então, quando eu estou encarnado, eu tenho uma tomada macho aqui, ó, nesse coronário, que liga nessa tomada fêmea do centro de força coronário. Então, para que o corpo... Quando, por exemplo, eu tenho uma falência, né, no baço, nessa região, qual é o centro de força que é afetado, né, nessa região de imunidade? Esse plexo aqui que está recebendo pouca energia ou energia em pouca quantidade, né, como se eu tivesse tirado um pouco a tomada né, a tomada macho da tomada fêmea, então a energia está falhando, eu tirado de uma vez, né, e aí eu perco a função que estaria sendo alimentada por esse campo energético específico. Então, quando a gente está encarnado, a gente está bem pertinho, né? É isso aqui que acontece, né? A gente se conecta com o nosso perispírito. Então, vamos lá. A gente vai dar uma navegada aqui. Eu já até achei um erro aqui, está errado aqui, não é pineal do lado esquerdo, aqui é coronário, né? O primeiro centro de força aqui do lado esquerdo é o coronário, do lado direito no corpo físico é a glândula pineal, que é responsável por essa conexão. Tá? O centro de força frontal, conectado no plexo cerebral. Precisa decorar esses nomes? Claro que não. É só para a gente saber o que está por trás do passe. Né? Quando eu estou lá com a mão estendida na cabeça do indivíduo, não é porque é um mero ritual, né? Não, é porque tem um centro de força que é o mais importante de todos, que é o centro de força coronário. Gente, eu estou incomodado. Deixa eu já ajustar o termo aqui. Que é copia e cola dá nisso, coronário. Pronto, está aí, agora está certo. Então, o centro de força coronário está no alto da cabeça, e é o principal. Então, em algumas casas espíritas, aqui em São Paulo isso é muito comum, lá no Rio nem tanto, a técnica de passe normalmente é só imposição de mãos. Aqui no Sementes a gente faz a imposição de mãos e vai descendo longitudinal, compreendendo todo o corpo, né? Esse passo longitudinal compreende todos os centros de força. Ah, mas e as casas que fazem só imposição de mãos, só na cabeça? Não tem problema nenhum, é uma técnica viável em que o centro de força principal, que é o coronário, vai distribuindo essas energias. Lembra que a gente falou no slide anterior que eles são interconectados, tem uma interdependência, né? Então, coronário no perispírito, pineal no corpo físico, frontal na altura do cérebro, né? O frontal é o centro de força que se conecta principalmente ao cérebro na região cerebral. Laríngeo é o nome do centro de força e o plexo é o cervical. O cardíaco é o centro de força, e o plexo tem o mesmo nome, cardíaco. O esplênico é o centro de força, aí eu trago aqui porque não é uma palavra que a gente está acostumado a ouvir, né? No dicionário, se você for buscar significado de esplênico, a gente vai encontrar referente ao baço, né? Por isso que o centro de força é esplênico, conectado no plexo mesentérico. Se a gente for buscar
O significado mesentérico é a dobra do peritônio que une o intestino delgado à parede posterior do abdômen. É só para a gente saber que o nome não foi inventado, ele é um nome científico. Tá? O gástrico, né, é o centro de força gástrico, e o plexo é chamado de plexo solar, né, na região do estômago. E o genésico, que também, se a gente for buscar o significado da palavra genésico, é genético, criativo, que é o centro de força, que está conectado no plexo hipogástrico, que se a gente for pensar, se a gente for buscar, pesquisar, é a parte inferior do abdômen, abaixo da região umbilical, abaixo do umbigo, e hipogástrico. Gente, na hora do passe, precisa saber disso tudo? Não, gente, não precisa. É importante, por exemplo, se você for se especializar num passe de cura, é legal saber mais ou menos onde os centros de força estão. Cada centro de força é responsável por transformar energias de forma adequada. Então, as energias direcionadas ao órgão coração são as energias produzidas pelo centro de força ou absorvidas pelo centro de força cardíaco. Bira, então se o cara está com problema no coração e eu dou um passe só no coronário, então não foi legal? Não, foi, porque eles são conectados. O ponto-chave é quando eu direciono, né, de forma mais direta e intensa para um centro de força, o caminho é mais curto. É só isso, mas vai chegar lá. Então, se eu aplico uma injeção numa parte ou outra do corpo, o remédio vai chegar onde precisa chegar, que vai pelo sangue, né? Aqui é a mesma coisa, só que quando eu vou direto ao ponto, né, eu vou com mais rapidez. É basicamente isso. Bom, ali, ó, o passista ali, o desenho do passista, né? Por que o passe... lá no Rio, o mais comum é esse passe longitudinal. Aqui em São Paulo, o mais comum é a imposição de mãos, né? Aí você já tira um porquê que no semente a gente acabou adotando o longitudinal, que é o que percorre todos os centros de força, né? Porque ele é mais direcionado, né? Ele vai mais, entre aspas, rápido ao ponto que precisa ir. Qual é o melhor, pior? Não tem melhor ou pior, tá, gente? É técnica. Tá? Ali, ó, as conexões que existem entre eles. Até aqui tudo bem? Porque agora a gente vai começar a mergulhar em cada um deles. Alguma dúvida com relação a isso daqui? Uma coisa importante, gente. Não tem só esses centros de força. A gente está vendo os 7 principais. A gente tem centenas de centros de força. Né? Então, o genésico tem dezenas de outros pequenos centros conectados nele. Né? É como uma rede. O nosso sistema nervoso ele se reflete em centros de força em plexo. Mas a gente estuda esses 7, que é o suficiente para a gente entender a especialização de cada um deles. Tudo bem? Vamos lá. Oi, Zolde, pode falar. Eu não sei se você vai falar disso lá mais para frente, né? Como eu já comentei com você que eu sou reikiana, e eu não sei por que modifica um pouco, isso é uma coisa que eu não entendi, mas depois até foi me explicado porque muitos deles, têm relações um com o outro, né? Então, por exemplo, ali depois do cardíaco, que é o solar, depois do cardíaco, né, a gente já, aonde está o esplênico, a gente já disse que é o gástrico, nós dos reikis, né? Uhum. Aí, aonde está o gástrico, que é mais ou menos ali perto do umbigo, a gente fala que é umbilical. E no genésico, a gente fala que é o básico, que é o que está... a gente fala que esse assim como o coronário ele está em contato com o divino, o básico ele está em contato com a terra, né? Por isso que ele é o básico, né? Aí eu não sei se lá para frente vai ter alguma coisa referente a isso. Não vai ter nós hoje, tá. não. Não, só, beleza, não, então. fica, tranquilo. é importante você trazer isso, né? Porque, assim, é um campo de estudo que
que estuda as mesmas coisas sob ponto de vista diferente. Diferentes, Né? isso. Mas assim, isso. no final é como... Mas, no fim das contas, é tudo Exato. a mesma coisa. Exatamente. Tá? Perfeito, é isso aí, o resumo é esse. Essa aqui é uma forma que o espiritismo estuda, mas não está errado, assim, não tem errado aqui. É muito bem lembrado aí, Isolde. Tá, valeu. Obrigada. Aqui, mergulhando um pouquinho no conceito, né, encontramos definições como centros vitais, alguns chamam de centros de força, outros centros vitais, ou mesmo chakras, embora o conceito teórico de chakra, que foi o que a Isolde até estava comentando aqui, não seja totalmente alinhado com o conceito de centro de força, inclusive a posição. A Isolde acabou de falar sobre isso, né? Porque muda um pouquinho a ordem, mas no final das contas, o que está por trás disso, que é a energia trafegando do espírito para o corpo, do corpo para o espírito, ele é a base, né? A eletricidade é a mesma, né? A forma como eu organizo as tomadas é que é diferente, né? Mas no final das contas está tudo conectado. Cada centro de força é especializado em tipos específicos de energia. Então, a gente tem esses centros de força, não é porque é bonito, é colorido, tem nome legal, não. É porque cada centro de força é especializado em tipos específicos de energia. No passe, devemos seguir no sentido da cabeça aos pés, né? Os centros de força irão direcionar e dosar a carga energética. Então, não se dá passe de baixo para cima, se dá passe de cima para baixo, porque a partir do coronário as energias são distribuídas, né? Mas por que isso? Não é um ritual? Não, é por questão de racionalidade, né? A água entra pela caixa d'água. Se eu colocar uma borracha pela torneira, eu vou conseguir até fazer com que essa água chegue na caixa d'água, mas vai ser um transtorno, pode estourar uma torneira, vai demorar mais. Então, é só uma questão de lógica de formação estrutural. Bom? A cabeça é o que comanda o corpo. Perfeito, Zô, disso mesmo. Uma coisa importante, os centros de força, eles são circulares. Eles giram como pequenas, a gente vai ver uma foto de um deles ali, como pequenos exaustores ou ventiladores ou elementos de absorção. Então, eles são circulares e eles giram, né, em velocidades adequadas ao processamento dessas energias, né, e em sentido horário. Isso é interessante porque o que acontece? Um centro de força ele tem uma velocidade, né? Então, ele gira no sentido horário e ele tem uma velocidade. Se esse centro de força começa a girar rápido demais, ele está descompassado, ele está processando as informações de forma não adequada e pode estar promovendo uma sobrecarga. Se ele gira lento demais, está faltando coisa, ele não está fazendo do jeito que deveria fazer. Então, aquilo pode estar precisando de um tratamento específico para que ele volte a girar na velocidade correta. Cada centro de força vai girar numa velocidade diferente, né? Ele tem, entre aspas, hélices adequadas ao tipo de energia. Então, a gente vê, gente, que não tem mitologia envolvida nisso aqui, né? Não é magia, é ciência. Tudo isso aqui tem fundamento na ciência que a gente chama de ciência espírita, obviamente, aqui nesse estudo. Cada centro de força possui uma velocidade média e pode aumentar ou diminuir essa velocidade de acordo com sua harmonia ou desarmonia. Então, imagina que você está com uma úlcera e o seu organismo está trabalhando loucamente para cuidar daquela úlcera. Lembra que tem um centro de força gástrico? Ele não é no estômago, ele é na região do estômago. Esse centro de força está girando mais rápido para tentar compensar aquele desregulado que está provocando aquela úlcera para poder promover e facilitar o tratamento daquilo, né? Quando eu tenho meu pâncreas não produzindo a insulina que eu precisava para o meu organismo, o meu centro de força está girando devagar, não está processando do jeito adequado. Então, tudo a gente vai ver que tem uma conexão, uma relação entre a quantidade de energia, o tipo de processamento e como isso chega no corpo físico. Aqui, olha só o desenho, né? Aqui são alguns elementos visuais, né? O centro de força de um adulto, então a gente está vendo aqui, ó, maduro. Olha o centro de força de uma criança, como é que é, ó.
né? Por isso que a gente não recomenda que criança trabalhe com mediunidade, que criança dê passe, porque o centro de força deles ainda está em formação. Qualquer movimento fora do padrão aqui pode causar um dano, né? E a gente está falando aqui de um dano físico no perispírito. Então, ele precisa estar maduro, é por volta dos 17, 18 anos, tem relação, né? Entre os 17 e os 21 anos, acontece a completa maturidade do centro de força. Então, ele é mais ou menos nesse formato, né? Nesse formato de funil. Aqui dentro deles, dependendo do centro de força, ele vai ter como paletas girando, né? Ele gira sempre no sentido horário, e a gente vê aqui, né, o fluxo da energia. Ó. Aqui, ó. O centro de força está no perispírito, que é esse lado amarelo aqui. O centro de força absorve a energia do universo, ou do passe, ou do que quer que seja. Essa energia ela é processada, né, no perispírito, ou alguns chamam de corpo astral, e chega no corpo físico através dos plexos, que através dos sistemas nervosos, das glândulas, das veias, das artérias, dos vários mecanismos, são distribuídos para todo o corpo, né? Então, esse é o formato aqui. Deixa eu ver que eu vi algumas mensagens aqui. O nosso Sol é uma fonte de energias abundantes e sem ela não teria vida. Exatamente, né? A energia que vem do Sol, que não é só o calor, não é só a luz, mas é a energia divina, essas energias são processadas pelo corpo físico, através das vitaminas D, né, da absorção do calor, mas também da energia pura que penetra por esses centros de força e chegam lá no nosso corpo. A cabeça que comanda o corpo, aí o Rafa está falando, pode-se dizer que cada centro de força trabalha com frequência diferentes? Sim, né, trabalha com frequências diferentes, com velocidades diferentes, com composições diferentes. E assim como o ventilador, que quando ele vai acumulando poeira, ele vai girando mais difícil, né, e de vez em quando a gente tem que dar uma limpadinha, tem que arrumar, aqui também o centro de força precisa da limpeza. E sabe o que é um dos poderosos WD-40 para o perispírito? Chama-se oração. Não é o passe, é a oração. A oração é um instrumento de limpeza e de reorganização desses centros de força que giram conosco. Deixa eu ver. Isolde, pode falar. Bira, vê se eu estou certa na minha colocação. Quando o nosso corpo adoece, existem dois, vamos dizer, tem mais, mas vamos falar de dois níveis da forma como a doença ela se manifesta na gente, né? Então, às vezes eu tô com uma dorzinha de cabeça, tal, vou lá, tomo um remedinho, fico boa. Tô com um probleminha, tal, vou lá, tomo um passezinho, fico boa. Quando a doença ela sai do corpo e ela vai para o perispírito, né? Quando a gente está tomando passe, quando é algo mais enraizado, acho que seria essa a palavra, a gente está sempre fazendo cura do perispírito para que o corpo depois se cure. É isso? É isso, né? A raiz de todas as nossas questões físicas é o perispírito, sempre. Né? Uhum. Eu posso causar um dano no corpo que afete o perispírito? Sim. Eu posso me flagelar, eu posso me mutilar, eu posso me envenenar pelo corpo e eu acabo impactando o perispírito. Mas, na maior parte das vezes, é o perispírito, porque ele traz do espírito a vontade, né, que traz para cá. A gente costuma dizer que, por exemplo, as doenças genéticas, né, as doenças que não têm causa física, né, aparente, né, imagina uma diabetes que você nasce com ela, uma deficiência qualquer que não tem explicação em comportamento nosso dessa encarnação, elas têm origem no perispírito, né? E os centros de força trazem esse, entre aspas, defeito para o corpo físico. Mas é também muito comum, por exemplo, né, eu vou falar de mim, eu não devia comer do jeito que eu como, por isso eu sou gordo. Eu estou, através do meu físico, né, impactando o meu perispírito. Mas quem é que está comendo muito?
É o meu corpo? Não, quem está comendo muito sou eu. É o bira, é o espírito bira, que não consegue controlar a sua gula e através disso se manifesta pelo corpo e começa a ingerir açúcar, ingere, né, come pipoca, e não sei o que, e vai afetando. Mas percebeu que tudo começou lá na vontade. Né? Quem é que tem vontade? Não é meu corpo que tem vontade de comer açúcar, não. É um processo metabólico que eu estabeleci nesse corpo proveniente de uma questão moral, de uma questão comportamental. Por isso que quando a gente faz qualquer tipo de tratamento, o remédio é sensacional, mas se a gente não buscar a origem do problema, dificilmente a gente vai ter a cura completa. Né? Por que eu sou diabético? Por que eu sou gordo? Por quê? Né? Eu tenho que entender as questões espirituais por trás disso, porque talvez eu não ache nessa encarnação, para poder tratar. E aí entram as terapias, aí entram os atendimentos fraternos, né? que estão preocupados com o corpo, sim, mas principalmente com o espírito, porque se tomar a Neosaldina, a dor de cabeça vai passar, vai voltar amanhã, porque o mal original não foi curado, que às vezes é uma depressão que está lá no espírito. Então, esse é o ponto. Por isso que a própria ciência médica está evoluindo para essa questão comportamental, né, de buscar. Não estou falando nem de religião, de espiritismo, não. A própria ciência médica, né? A raiz da questão. Assim, vamos ver onde é que está isso. Né? Porque assim, o problema não é a sua úlcera, o problema é o que está causando ela. Né? E você não está encontrando no físico, então vamos andar com o mental, vai procurar uma psicóloga, um terapeuta para ver, e aí o cara se cura de uma úlcera depois de um tratamento terapêutico, né, de um psicólogo, alguma coisa, porque na verdade estava lá atrás, trazendo energias, né, captando energias que não eram adequadas e o centro de força não girando do jeito certo. Beleza. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver se tem aqui. Meu filho já dá passe desde os 10 anos de idade. Né? Não é recomendável, né, por conta dessa questão aqui. Mas é claro, né, a espiritualidade vai proteger no limite do possível. Agora que a gente já está aprendendo aqui o porquê que não pode, né, é como se eu estivesse tentando subir numa árvore que ainda não tem galhos fortes, eu vou quebrar o galho da árvore. Né? Quando a árvore está mais fortezinha, eu consigo subir nela sem quebrá-la. Né? Então, se eu viro uma laje e subo a parede antes da laje secar, a laje pode trincar, né? Então, é por isso que a gente toma esses cuidados. Mas a espiritualidade protege, principalmente a nossa ignorância, né? Porque, às vezes, a gente não sabe, faz alguma coisa equivocada por ignorância. Ô, Bira, aproveitando isso que a Paula colocou aí, porque o corpo ainda não está formado, né, totalmente. Então, a energia, os centros de força, no caso da pessoa, no caso o filho, ainda não estão totalmente completos, vamos dizer assim, e aí, de repente, ele dando o passe, ele pode fragilizar, vamos dizer, seria isso? Pode provocar uma sobrecarga. Carga, né? Tá. É como se eu pegasse um ventilador 110 e ligasse no 220. Isso, ele até vai girar, acho mas que vai você ter deu uma um hora que exemplo ótimo. Acho que acontece? Assim que eu entendi. Perfeito. Se eu ligar um ventilador 110 de uma tomada 220, ele vai fazer vento, mas ele vai queimar, porque ele não foi preparado para aquela quantidade de energia. E o José fez uma pergunta que está mais lá em cima, nas 21h10. 21h10. Os centros de força absorvem as energias mais ou menos, dependendo do equilíbrio do espírito. Perfeito, o José ali. O desequilíbrio ou o equilíbrio espiritual fazem com que os centros de força absorvam do jeito certo ou do jeito errado, porque tudo tem origem no nosso comportamento. E o nosso comportamento, quem tem o comportamento é o espírito. Então, você está coberto de razão. A Ana Jala também faz um comentário aqui, Bira, então pode-se dizer que indivíduos que nascem com doenças sem causas físicas, como autoimunes, câncer, entre outros, se dá em decorrência de vidas passadas, por exemplo, seria a questão do remédio amargo? Essa é uma das possibilidades, né? Que o termo que o espiritismo costuma usar para isso é expiação, né? Então, de um modo geral, você tem uma doença genética, uma predisposição. Uma das possibilidades é que a origem disso foi um desregramento em outras vidas. Mas a gente não pode esquecer que existem dois tipos de abordagem. A expiação,
que é a expiação? É a correção de rota, ou seja, a gente falhou em algum ponto e precisa corrigir a rota, então eu abusei de alguma capacidade física que eu tinha e agora eu estou em déficit com ela, né? Eu preciso entender a falta dela, mas também pode ser a segunda coisa, que é provação. Então, o indivíduo pode, por exemplo, ter uma doença autoimune para saber, bom, você já está preparado para lidar com esse tipo de restrição ou vai ficar revoltado? Né? Então, não necessariamente é de outra vida. Na maioria das vezes é. Mas quando não é de outra vida, é para ver, você está em condições de lidar direito com isso. Imagina um indivíduo que descobre que está, hipoteticamente aqui, com câncer no estômago e não tem origem de desregramentos de outras vidas, nada disso, e ele consegue lidar bem com isso, teve uma prova e passou de ano. Ah, não, eu tive um câncer e fiquei revoltado com isso. A revolta não vai te curar do câncer, só demonstra que você ainda não está em condições de aceitar o inevitável. E a gente precisa trabalhar isso. Né? Então, pode ser, tá, Ana, você está certa, mas também pode ser provação. Ah, então pode ser qualquer coisa, né? Sempre podem ser as duas coisas, né? É a prova para saber se eu estou, se o meu comportamento vai ser adequado diante de uma situação ou como resgate de algum desvio que eu cometi. Deixa eu ver, tem mais uma mensagem do José ali. Nossa maior missão na encarnação é tratar o espírito através das dificuldades, das vicissitudes da vida material no processo evolutivo. Né? Na verdade, se eu entendi bem o que você está falando aqui, é o que eu acabei de dizer, né? É o meu comportamento diante dos fatos. Né? No fundo, tudo está ligado a comportamento. Diante de uma doença, como que eu vou reagir? Com revolta? Com entendimento? Com desdém? Eu posso simplesmente ignorar, eu estou doente, mas que se dane. Né? Essas são as possibilidades. Então, nesse aspecto, sim. A Ana Jala, outra pergunta. A partir de quanto tempo em idade o centro de força passa a ser adulto? Existe a possibilidade de pessoas adultas que possuam um centro de força mais fragilizado, como o de uma criança? Como o de uma criança, não, mas deformado, sim. Né? Com má formação, né? Por algum motivo, como uma prova, como uma expiação, sim. E a idade, mais ou menos, é entre 17 e 21 anos. A certeza seria 21 anos. Ah, mas é 21 anos por quê? Porque a lei dos homens diz que o cara é adulto com 21 anos? Não, é porque o ciclo da natureza, de um modo geral, é em ciclos de 7. Então, até os 7 anos, eu estou encarnando, dos 7 ao 14, eu estou entendendo quem eu sou, retomando quem eu sou. Dos 14 aos 21, eu assumo o controle da minha vida nessa encarnação. Então, a partir dos 21, seria a idade, entre aspas, mais certeira, né, de que está com o centro de força bem formado. Tá? Mas, claro, gente, não vai... a árvore já está bem firme, né, com 17, 18 anos já está bem firme, né? Dificilmente vai ter um problema. Prova, expiação não podemos encarar como castigo, mas sim como oportunidade divina de depuração do espírito. Perfeito, José, é isso mesmo. No caso de uma família inteira com doenças autoimunes, tem grandes chances de ser algo do passado, algo em conjunto, prova conjunta? Sim, né? Todas as vezes que a gente percebe, e isso não vale só para a família não, tá? A gente está falando às vezes de povos, né? De civilizações, de grupos de pessoas com questões genéticas clássicas. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivo. O meu filho, ele tem a descendência africana, e tem um povo da África, lá, e eu só descobri isso depois que a gente foi num hematologista, tem uma região da África lá que as pessoas são leucopênicas genéticas. O que significa isso? Eles têm baixa taxa de leucócitos por questões genéticas, mas no mundo todo só ali que isso acontece. E o meu filho tem alguma descendência lá, né, no passado com aquela questão. Aquele grupo tem essa característica. Né? Por que motivo? Aí vai depender. Né? Pode ser uma prova coletiva, pode ser uma condição genética coletiva, mas normalmente, quando é um grupo assim, são ligados por questões anteriores àquela encarnação. O pessoal hoje está bom, eu gosto assim, gente, quando eu pergunto, o pessoal tem vergonha de abrir o microfone, mas pode escrever. Hoje eu estou aqui lendo todas as mensagens. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui qual é o próximo. Ah, legal, ó.
A gente termina aqui, olha como eu vou dar um spoiler da semana que vem para vocês entenderem qual é o mecanismo. Eu vou botar esse exercício lá, mas olha o que a gente vai fazer a partir da semana que vem. Ó. Nós vamos mergulhar em cada um. Então, a gente vai falar do centro de força coronário, conectado no perispírito, no plexo pineal, que é no corpo físico. E a gente vai começar a explicar o que ele tem de responsabilidade, o que afeta ele, como que a gente deve agir, né? Onde está no corpo físico, o que ele é responsável por fazer. Olha aqui, ó. A gente vai ver como é que acontece a conexão de um desencarnado para o encarnado. Eu queria chegar nisso aqui, ó. Quer ver? Possíveis sensações, né? Aqui, ó, essa tabelinha a gente vai ter para cada centro de força, né? O que desarmoniza o centro de força, o que harmoniza, o que causa dano, o que causa melhora. A gente vai ver isso para cada um dos 7. Por que isso é importante? Porque na hora do passe, eu não preciso saber onde eles estão, mas a gente sabe que o nosso passe tem tudo isso embutido nele. Olha o tamanho desse negócio, né? Num passe de cura, quando o indivíduo está indo para curar algum item, você já sabe qual é o centro de força que seria mais adequado de você focalizar. Então, a partir da semana que vem, a gente debruça em cada um dos centros de força, a começar, né, pelo centro de força coronário. Tá bom, pessoal? José Li, meu amigo, pode falar. Pode abrir o microfone. É um prazer falar contigo. Boa noite, Bira. Não, só uma pergunta. Nós vamos continuar na quarta ou nós vamos passar para a quinta? Vamos voltar para a quinta, José. Foi até bom você falar, porque por que hoje foi quarta-feira, gente? Eu tinha marcado uma palestra para amanhã, tem uns 6 meses, eu esqueci que estava marcado, e como eu comecei o curso de vocês quinta-feira, eu peço desculpa, mas foi só hoje, tá? Semana que vem a gente volta para quinta. Não, é só para a gente se agendar, né? Para a gente também movimentar minha agenda também, né? Desculpa por hoje, perdão, viu? Escapuliu. Podemos fechar, pessoal? Adorei, tá gravado, vai ficar lá para a gente aprender. A palestra vai ser no Jabaquara, meio longe, né? Hoje me levou bastante a medicina chinesa, é verdade, a medicina chinesa ela é muito focada, né, nas questões energéticas, que bom. Bom, pessoal, então, vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar. Vamos lembrar de novo do companheiro, né, da nossa irmã, deixa eu só pegar o nomezinho dele aqui que eu esqueci, é o Christian, né, o amigo da nossa irmã Jeane Godoy, que desencarnou. A gente vai novamente envolvê-lo nas nossas orações, para a gente encerrar e descansar um pouquinho e digerir tudo isso que a gente aprendeu na noite de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de mais uma vez nos conectarmos tecnologicamente, espiritualmente e mentalmente. Que tudo isso que a gente viu hoje não fique só na teoria dentro de nós, mas que a gente possa ter cada vez mais certeza da grandiosidade de Deus, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, que fez cada pequenina coisa conectada a outra cada vez maior. Obrigado, Senhor, porque está tudo de mão beijada. Que a gente consiga absorver esses conhecimentos, mas principalmente melhorar a nossa condição, sendo cada vez indivíduos mais honestos, mais éticos, de moral mais elevada. Porque, como aprendemos hoje, quanto melhor for o nosso comportamento, mais saudável, mais forte, mais eficiente é o nosso organismo espiritual e físico. E assim, Senhor, nós te agradecemos e encerramos a aula de hoje em nome de Deus. Pessoal, um beijo no coração, muito, muito, muito obrigado por tudo, viu? Um beijão, semana que vem, quinta-feira, tá? A gente está junto de novo. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado.